Oi a todos adultos, bom dia, boa tarde e boa noite a todos que estão assistindo a este vídeo agora. E nesse novo vídeo do meu canal, vou apresentar para vocês mais uma aula sobre língua balborana. Para quem não sabe, o balborano é o idioma fictício criado por mim, tudo bem? E na videoaula de hoje, tenho o direito de apresentar para vocês uma letra bem interessante do alfabeto desse idioma. Sendo esta a 31ª letra do alfabeto. A letra Ra. 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 Sim, pessoal, é isso mesmo que vocês ouviram. Ra. Esse é o nome da 31ª letra do alfabeto balborano. Bom, mas apesar de a letra ter esse nome muito diferente do com que estamos acostumados, isso no nosso alfabeto seria uma letra normal, digamos assim. Ou seja, vocês podem claramente reparar aqui que no nosso alfabeto essa seria a letra X. Mas, como já havia mencionado no começo desse vídeo, a letra X na língua balborana, ou a letra Ra, como é chamada no próprio idioma, tem um papel fonético muito diferente do com que estamos acostumados. Vamos entender o porquê disso. Então, primeiro de tudo, vamos começar pelo básico, o som da letra. O seguinte, apesar de a letra ter um nome muito diferente no balborano e tudo mais, como já havia mencionado no começo dessa aula, o som dela também pode parecer muito estranho para vocês quando associado a essa letra. O que eu quero dizer? Bom, eu acho que com certeza vocês já sabem que na língua portuguesa a letra X tem 4 sons diferentes, sendo eles um som de CH, um som de SH, como por exemplo na palavra lixo, ou também em algumas palavras com som de SS, um som de S, como na palavra próximo, ou também com som de Z, Z, como na palavra exemplo, ou também com som de X, que corresponde ao grupo consonantal CS, como na palavra complexo. E agora, voltando ao balborano, o assunto real dessa aula, a letra X ou a letra Ra não terá nenhum desses 4 sons que a letra tem na língua portuguesa. Ou seja, o som dela não é Sh de CH, nem Z de Z, nem S de SS e nem de X, CS. E como já falei, esse som é muito diferente. E na verdade, também é um som que, dependendo do sotaque da região brasileira, pode ser um fonema que não existe na língua portuguesa. E o som da letra Ra em balborano é assim. Viram só que diferente, pessoal? E na língua portuguesa, isso até parece um som de RR, que foi pronunciado com a garganta bem seca e com muita força, não é mesmo?
E para vocês que estão acostumados com o português, parece ser muito estranho representar isso com um X. Mas, além disso, acredito que aqui hajam pessoas que nem consigam pronunciar o som dessa letra. E para quem não consegue, vou ajudar. Então é o seguinte, primeiro de tudo, tentem curvar a língua até ela encostar no céu da boca, assim. Como se você fosse pronunciar o som do nosso C, inicial da palavra casa, que é K. Mas, ao invés disso, de só parar a consoante, você faz o seguinte. Logo depois que você curvar a língua até o céu da boca, como se você fosse pronunciar o C inicial de casa, que é com som de K, você vai fazer um ar contínuo, meio áspero, meio seco, como se fosse um suspiro de raiva. Vocês entenderam? Você vai ter que encostar a língua no céu da boca e fazer isso aqui. Vocês perceberam que a língua encostou no céu da boca? Então é isso, pessoal. Essa é a estratégia que sugiro para vocês pronunciarem a letra X no meu idioma. Tudo bem? Vocês têm que fazer força na garganta, soltando esse ar meio vibrante, tá bom? Então agora, tentem repetir isso comigo. Ra, ra, ra. Tudo bem? Se vocês praticarem isso bastante, vão conseguir, com certeza. Certo, agora que vocês já estudaram o básico, que é o som da letra X, ou Ra, no balborano, agora eu gostaria de fazer uma comparação com o som dela e de mais uma letra que já estudamos em outra aula. Bom, eu tinha falado que o som da letra parece um pouco com o do nosso RR, só que mais seco, sabem? E falando sobre isso, sobre RR no nosso idioma, vamos fazer uma comparação sobre isso. Vamos comparar a letra X em balborano, que tem o nome de Ra, com essa letra aqui, que vimos em outra aula. E, para quem não lembra mais, essa é a letra Ré. Ré, aquela que corresponde a um R duplo no nosso alfabeto e que tem um som de RR com a garganta arranhada no português. E o som dessa letra é assim. R, r. Enquanto o som da letra Ra é assim. Vejam só a diferença. Bom, esses dois sons são muito vibrantes e são pronunciados com a garganta, fazendo um ar forte, mais arranhado, e o outro com ar seco, mais áspero. Então, como esses dois sons são bem parecidos, para vocês que estão estudando agora, é bem isso que vou fazer para vocês. Uma comparação de pronúncia entre essas duas letras em balborano, Ré e Ra, que no nosso alfabeto seriam um R duplo e um X simples. Então vamos lá. Começando pelo som da letra Ré, que no nosso alfabeto seria um R duplo. E, além de ser uma letra independente e não um dígrafo, como estudamos
na aula dela, ela tem até um som parecido com o do nosso R forte, vibrante, que é R. Mas, na verdade, o som dela é diferente e exige a curvatura da língua até o céu da boca. Assim. Bom, eu já tinha mostrado isso em outra aula. E a pronúncia dessa letra exige bastante arranhada na garganta, fazendo um som muito vibrante de R arranhado no português. Assim. Tá bom? Enquanto o som do Rá, que é a letra X em balborano, é muito parecido, mas um pouquinho diferente. O som é assim, mais áspero, mais seco, vocês entenderam? É como se fosse um suspiro com a garganta, diferente do som dessa letra aqui, que é mais forte e muito vibrante. Então agora, para vocês terem mais noção da diferença entre esses dois sons na língua balborana, tentem repetir comigo. Ra, 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 ra. Vocês perceberam que o som é muito parecido, mas muda um pouquinho dependendo da letra. Então agora vocês já sabem que Ré, o R duplo é vibrante, e Rá, o X, é seco, áspero. Ok? Então essa é a diferença de pronúncia entre essas duas letras. Tudo bem? Então, em resumo, o som da letra X em balborano, ou Rá, como é chamada no próprio idioma, é como se fosse a pronúncia de um R forte no português, porém um R meio rouco, pronunciado com a garganta aspirada e com um pouquinho de força. Tudo bem? Certo. Então agora que já fizemos a comparação entre o som dessas duas letras em balborano, agora voltando a falar mais um pouco sobre a letra Rá, existem certos casos na língua no qual ela não pode aparecer em certos lugares das palavras, sendo eles os seguintes. No final de uma sílaba ou de uma palavra, logo antes de uma consoante e logo depois de vogal aspirada. Por quê? Bom, vocês se lembram da letra Ré, que é a mesma coisa? Ela não pode ser escrita em nenhum desses lugares das palavras em balborano, como já foi estudado. Então, a letra X é a mesma coisa, a letra Rá, que é o seguinte. Como ela tem uma pronúncia feita com a garganta vibrante e aproximada a uma aspiração, ela não aparece em nenhum desses lugares nas palavras. Assim como a letra Ré, o R duplo do balborano. Por quê? Em todos esses casos, ela pode ser substituída em cima de uma vogal pelo acento gráfico plaça, aquele que indica aspiração posterior à vogal, assim. E como o som é muito próximo e parecido, a letra acaba sendo proibida nesses lugares e sendo substituída por essa aspiração. E agora quero que vocês vejam como seria difícil pronunciar algumas das vogais aspiradas em balborano, aquelas que levam acento agudo, seguidas da letra X.
ar, er, ir. Mas, como isso é muito difícil e meio redundante, isso não existe na língua balborana, ok? Assim como no final das sílabas, o ar, que seria um A seguido de X, poderia simplesmente virar ar, um A aspirado, que seria um A com acento agudo, e a mesma coisa antes de consoantes, tudo bem? E agora, falando em vogais aspiradas, como elas são um pouco parecidas com... Como a aspiração delas é um pouco parecida com o som da letra H em balborano, eu gostaria de fazer para vocês mais uma comparação, que é a seguinte. Então, vocês podem perceber que aqui nessa folha eu tenho algumas combinações com vogais acentuadas seguidas de vogais normais, que tem aspiração no meio, e aqui no outro lado da folha temos duas vogais com X no meio delas. E por que eu tenho isso? Porque eu quero mostrar para vocês a diferença do a aspiração entre as duas vogais e do que é o som do X. Então, vou pronunciar primeiro cada uma dessas combinações que foram escritas em verde, que começam com uma vogal aspirada, aquela que tem acento agudo, seguida de vogal simples, sem acento e sem aspiração. Então, repitam comigo. Ahá, erra, erre. Bom, vocês perceberam que no meio de cada uma dessas duas vogais aparece essa aspiração, que na verdade é só com a boca aberta, sem movimentar a língua e fazendo uma aspiração assim. E agora aqui tenho sequências de vogais com X no meio. O que eu quero dizer? Vocês podem reparar aqui que eu coloquei as vogais escritas em azul e o X vermelho no meio delas, para vocês poderem perceber a diferença entre essa aspiração e e o som. Tudo bem? Então aqui vocês vão fazer arra, erra, erre. Bom, vocês perceberam que aqui, quando só tem a vogal com acento no começo da sílaba, sem o X depois, ela fica assim. Ahá, ahá. Com um ar bem suave. Diferente do que acontece aqui. Quando temos o X no meio das duas vogais, fica com o som mais forte de ahá, ahá. E aqui no meio dos dois As, a língua tem que se curvar encostando no céu da boca, fazendo assim. Um som bem áspero, ok? Então agora percebam a diferença. Ahá, 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 ahá. Tudo bem? Então, em resumo, quando temos aqui o A com acento seguido do A, normal, sem acento, é aspiração leve. E quando temos o X no meio dos dois As, é com a garganta forçada, assim. Ahá, tudo bem? Então aqui fica ahá, ahá, certo? E a mesma coisa nas outras sequências fonéticas. Então vejam aqui. Então, como vocês podem perceber aqui,
aqui nessa parte da folha, eu tenho um E com acento agudo seguido de A, que em balborano fica com som de erra. E vocês podem perceber que existe uma aspiração aqui no meio, certo? Erra, erra. É só uma aspiração leve, sem fazer movimento algum com a língua. E aqui, nessa combinação, no qual eu tenho E, X, A, que em balborano fica erra, ela já tem uma boa força na garganta. Então, percebam aqui, no erra, onde só temos o acento agudo no E, sem o X, a aspiração é assim, erra, e aqui no erra, que tem o X depois do E, é forte e é pronunciada com vibração na garganta, assim, erra. Agora vejam a diferença, erra, 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 erra. Tudo bem? Se vocês praticarem, vão conseguir, tudo bem? E por último temos aqui R e R. E apesar de parecerem muito, vou ensinar a diferença para vocês. Então, primeiro de tudo, aqui tenho o E com acento agudo, o E aspirado, que tem som de R em balborano, e logo em seguida o E normal, certo? Que em balborano fica com som de R, R. Um E seguido de aspiração e um I no final, tá bom? R. Enquanto aqui é um pouco diferente. Eu tenho E, X, I. Fica com som de R em balborano. Vocês entenderam? Aqui no meio vocês terão que fazer uma força na garganta. Vocês vão ter que curvar a língua no meio dessas duas vogais e fazer assim. R, R. Tá bom? Fazendo uma força na garganta, diferente daqui, em que é só a aspiração, tudo bem? Então aqui é R, 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 tá bom? Então é isso que eu ensino para vocês perceberem a diferença, tá bom? Então agora repitam mais uma vez cada um comigo. Arra, arra, erra, erra, erri, erri. Certo, então agora acho que vocês já conseguiram perceber a diferença da pronúncia entre a aspiração das vogais, esse que são das vogais com acento, vem do acento plaça, e o som da letra H, o som do X, que é mais forte, tá bom? Então agora, para encerrarmos a aula de hoje, como sempre, eu trouxe aqui para vocês praticarem 3 palavras da língua balborana que começam com a letra X, ou com a letra H, como é chamada no balborano. Então vamos lá. E a primeira palavra balborana de hoje que temos aqui é a palavra que quer dizer xarope na nossa linguagem, que se pronuncia como xarop, 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 certo? Parece a palavra da língua portuguesa, não é mesmo? É uma palavra de escrita e pronúncia parecida, vocês não acham? Mas vocês precisam se atentar à pronúncia do X inicial dessa palavra. Vocês vão ter que fazer a força na garganta assim, curvando a língua até o céu da boca.
e formando xarop. Xarop. Tá bom? Façam a força na língua e depois falem o resto da palavra normalmente. Ok? Xarop. Xarope em balborano. Tudo bem? Tá. Então agora temos a nossa segunda palavra balborana de hoje, que significa gaveta de hall. Na nossa linguagem, parece uma palavra composta, mas para o balborano é uma palavra única para tudo isso. E essa é a palavra hall. 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 Tudo bem? Então essa é a palavra para gaveta de hall em balborano, que é hall. Bom, até parece a pronúncia até parece a da palavra hall no nosso vocabulário, não é mesmo? Mas aqui vocês têm que fazer a força da pronúncia do X, que é assim, com a garganta seca, e só reforçando para vocês que precisa puxar esse L do final, tá bom? L, encostando a língua no céu da boca, tá? Então aqui, mesmo que a escrita da palavra pareça bem diferente, a pronúncia é parecida com hall, tá bom? Então, façam assim. Hall, hall, tá bom? Com a força inicial na garganta. E agora já estudamos a palavra hall, gaveta de hall, que quer dizer isso em balborano, tá? E agora, para finalizar a aula de hoje, a nossa última palavra de língua balborana que temos aqui é Chahadom. 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 Bem diferente essa palavra, não é mesmo? Mas na nossa linguagem quer dizer cego ou estragado, referindo-se a objetos, tá bom? Tipo uma tesoura que ficou cega ou estragada, tá bom? Em balborano, chamamos esses objetos adjetivamente de chahadom. Tudo bem? Então agora quero que vocês percebam um detalhe muito importante que exige diferença na pronúncia. Então aqui, como vocês podem perceber, temos um X no começo dessa palavra e logo depois uma sequência que tem uma vogal com acento agudo, ou seja, é uma vogal aspirada, e logo depois dela outra vogal, só que sem acento e sem aspiração, normal. Então, por que estou falando disso? Porque eu quero que vocês percebam o seguinte. Vocês se lembram que eu tinha feito uma comparação sobre a aspiração das vogais e o som do X? Então, aqui tenho as duas coisas na mesma palavra. Aqui tem o X inicial, que tem som de no qual você precisa fazer força na garganta, curvando a língua até o céu da boca. Ou seja, vocês vão ter que começar assim. Vocês vão ter que fazer a aspiração depois do som desse A. Vocês entenderam? Então aqui eu começo falando Chahadom. Chahadom. Vocês entenderam? Primeiro vocês fazem Chah, começando pelo som do X, que é forçado com a garganta, e depois o A aspirado assim, sem fazer força na garganta. Então, para vocês praticarem mais, aqui fica ha. Vocês entenderam? A garganta forçada e depois a aspiração suave. Então aqui fica Chahadom. Chahadom.
cego ou estragado, dizendo-se de objetos em balborano, tá? Então fica aí a palavra, a pronúncia dessa palavra em balborano para vocês. Ha-ha-dom. Ha-ha-dom. Primeiro a garganta forçada e depois a aspiração, tudo bem? Então, por isso que a palavra é assim, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, tá? E por hoje é só, pessoal. Essas foram as 3 palavras que estudamos na aula de hoje, que são harop, hol e ha-ha-dom, que na nossa linguagem querem dizer xarope, gaveta de hall, e cego ou estragado, referindo-se a objetos, tudo bem? E por hoje é só, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje sobre essa letra tão diferente na língua balborana, que é a 31ª letra do alfabeto, sendo ela a letra X, ou a letra H, como é o nome dela em balborano, ok? Então, agora tchau, pessoal. Vejo vocês de novo na próxima aula.